Deixa eu ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos falar de um tema cascudo, tema bom, tema gostoso, que é peritoneu, certo? Então, vamos começar falando da definição, função e as apresentações do peritoneu, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, peritoneu é tudo isso aqui, ó, que está nesse azul meio bosta, azul bebê, certo? Então, a definição vai ser uma membrana serosa que recobre a cavidade abdominal e as vísceras do abdômen, certo? Função. A função do peritoneu basicamente é sostener as vísceras abdominais e seus recobrimentos. Vai apresentar duas lâminas, uma lâmina visceral, que vai rodear as vísceras, e uma lâmina parietal, que vai cobrir a parede abdominal. Entre as duas lâminas vai ter um espaço que a gente chama de cavidade peritoneal, que, ó, deixa eu pegar o meu lápis aqui só para mostrar de vez em quando, ó. Isso aqui é cavidade peritoneal, essa partezinha aqui, ó, tá? Pronto, maravilha. Então, vamos continuar. Já vimos, então, que o peritoneu vai ser o quê? Uma membrana serosa que recobre a cavidade abdominal e as vísceras do abdômen, que ele tem função, basicamente, de sostener as vísceras, e ela vai apresentar duas lâminas. Uma lâmina visceral, que rodeia as vísceras, uma lâmina parietal, que cobre a parede abdominal, certo? E o espaço entre as duas lâminas a gente vai chamar de cavidade peritoneal. Para mencionar quais são os replegues do peritoneu, a gente tem que saber o que é um meso, o que é um epiplon, o que é uma fáscia, o que é um ligamento, certo? Então, vamos lá. Meso vai ser o peritoneu que une uma víscera oeca com a parede posterior do abdômen, certo? Pode ou não levar vasos sanguíneos nobres, tá? Pode ser artéria, veia, enfim. O exemplo que a gente tem disso aí é o mesentério, tá? Ele tá o intestino delgado e o cólon, e está levando a artéria mesentérica superior. O que é o epiplon? Epiplon é o mesmo que aumento, tá? Então, vocês podem ver epiplon e aumento significam a mesma coisa. Então, ele é o quê? Ele é o peritoneu que une dois órgãos entre si. Uma tem que ser uma víscera oeca e o outro tem que ser um órgão maciço. Então, está unindo dois órgãos, um é oeco, o outro é maciço, e permite ou não o passo de vasos sanguíneos, tá? Aí, a gente tem o exemplo do aumento menor, o aumento maior, enfim. Ligamento. O que é um ligamento? Ligamento ele vai unir o peritoneu visceral de um órgão com o peritoneu parietal de outro. Então, peritoneu visceral de um órgão com o peritoneu parietal de outro. Normalmente, ele não é vascularizado, certo? Então, o ligamento não é vascularizado. Exemplo, ligamento frenogástrico. E a fáscia vai ser uma aderência entre duas orras que se tocam. Então, tem que lembrar que são duas orras que se tocam. O exemplo que a gente tem é a fáscia de Treitz. Mas eu posso falar também TOLD 1, TOLD 2, TOLD 3 e TOLD 4, certo? Tudo isso são fáscias de coalescência. Eu vou explicar mais adiante. Então, uma vez que a gente sabe os replegues do peritoneu, a gente vai ver quais são os peritoneus existentes. Então, olha só, fica bem simples de poder identificar. O que acontece? A gente vai ver aqui ó, que a gente tem peritoneu parietal superior, peritoneu parietal superior. A gente tem o peritoneu parietal inferior, ó, peritoneu parietal inferior. O peritoneu parietal superior ele guarda relação com o diafragma. O peritoneu parietal inferior ele guarda com o assoalho pélvico, certo? E aí depois eu tenho o peritoneu parietal anterior, tá? Que ele guarda relação com a parede abdominal, ó, parede abdominal. E depois eu tenho o peritoneu parietal posterior. Peritoneu parietal posterior, tá aqui, ó. Certo? Então, a gente consegue identificar perfeitamente aqui, ó, peritoneu parietal posterior, peritoneu parietal inferior, peritoneu parietal superior, peritoneu parietal anterior e o mesocolo transverso que está bem aqui, ó. Tá? Eu vou colocar o mesocolo transverso de verde, tá? Ó, o mesocolo transverso, certo? Importante, tá bom? Então, eu até gostei, eu tirei o print já para que a alegria continue. Bom, slide novo, né? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Então, a gente tem, para explicar as relações da fáscia de coalescência, lembrando que isso aqui a gente está falando de quê? Fáscia, né? São duas orras que se tocam. Então, a gente vai ver quem é que está se tocando entre si, certo? TOLD 1, que eu posso chamar também de fáscia de coalescência retrocólica direita, que ela está unindo quem com quem? O peritoneu parietal posterior com o cólon ascendente. Depois eu tenho TOLD 2, que é a fáscia retrocólica esquerda,
que ela está unindo o peritoneu parietal posterior e o cólon descendente. Eu tenho o TOL de 3, que ele está pegando o quê? A face de coalescência retro-corpo pancreática, que ela está unindo o peritoneu parietal posterior e o corpo do pâncreas. E depois eu tenho o TOL de 4, que essa aqui é a chamada face de Treitz, que ela está unindo o PPP com o duodeno e a cabeça do pâncreas, certo? Então, esse aqui é o TOL de 4, certo? Aqui, então, a gente vai colocar os TOLs em prática e alguns mesos, tá? E alguns ligamentos também. Então, a gente já sabe que o TOL de 1, ele está guardando relação com o peritoneu parietal posterior e são os meios de firração do cólon, tá? Isso aqui foi uma pergunta que saiu em 2017. Então, o TOL de 1, ele guarda relação com o cólon ascendente, né? Está unindo o peritoneu parietal posterior e o cólon ascendente. Aí a gente tem o ligamento frenocólico direito. Aqui embaixo a gente tem o mesoapêndice, né? Mesoapêndice. Ali em cima a gente tem o mesocólon transverso. Aí logo em seguida a gente tem o ligamento frenocólico esquerdo. Aqui a gente tem, ou seja, o ângulo esplênico do cólon, a gente tem o ligamento frenocólico esquerdo. E o TOL de 2, a gente tem o cólon descendente. Cólon descendente vai estar intimamente ligado com o TOL 2, né? E depois a gente tem o mesocólon pélvico e pronto. Essas são os 7 meios de firração que tem a parede posterior do cólon, certo? Importante. Então, para a gente descrever a face de Treitz, né, que é o mesmo que o TOL de 4, a gente já sabe que une a cara posterior do duodeno e a cabeça do pâncreas, né? Então, isso aqui com o PPP. Então, isso aqui é o TOL de 4, tá? Ou face de Treitz. Aqui, para a gente descrever os bordes e o contenido do aumento, né, que é o epiplon menor, ou gastrohepático. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? A gente tem o borde gastroduodenal, gastroduodenal. A gente tem aqui o esôfago, a curvatura menor do estômago e o duodeno, certo? Então, a gente tem uma parte do esôfago, curvatura menor e duodeno, certo? O borde hepático, no borde hepático a gente tem o quê? É onde está em contato com a cara visceral do fígado. E aqui tem um borde diafragmático que é pequeno e o direito que é livre, certo? Tem um borde aqui que ele não está em contato com nada. O peritoneu ainda, agora a gente vai ver o quê? O peritoneu, a gente tem o epiplon maior. O epiplon maior é aquele que a gente vai começar na curvatura maior do estômago, né? Curvatura maior do estômago, e ele vai terminar no cólon transverso. Então, na verdade, é como se ele tivesse assim, ó, vou fazer um desenho aqui rapidinho só para vocês poderem entender o que está acontecendo, ó. Então, eu tenho nossa, peraí, que a minha tentativa já está uma porcaria, peraí. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó. Curvatura maior do estômago. Aí, o que acontece? Ele vai vir aqui, vai se dobrar e vai se instalar onde? Aqui, ó, no colo transverso. Certo? Então, essa partezinha aqui, ó, é o quê? Isso aqui é o epiplon maior, que ele fica colgando, tá? Fica pendurado. A gente pode falar colgando. Então, por isso que a gente pode dizer, a origem começa onde? Na curvatura maior do estômago, né? Curvatura maior do estômago, termina no cólon transverso, e ele está anterior e colgando o intestino delgado, porque, na verdade, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem intestino delgado aqui. Está anterior e colgando as asas intestinais, certo? Pronto. Agora a gente vai falar da transcavidade dos epiplones. Então, das transcavidades dos epiplones, o que a gente precisa saber? É esse lugar aqui onde o cirurgião coloca o dedo pelo hiato de Winslow, né? Coloca o dedinho aqui pelo hiato de Winslow, e o que ele vai ver na transcavidade dos epiplones? Se ele vou colocar o dedo para cima, eu tenho ligamento frenogástrico, né, superior. Então, se ele tocar em cima, ele vai sentir o ligamento frenogástrico. Se ele tocar para baixo, ele vai sentir o mesocólon transverso, né, que o mesocólon transverso ele está dando suporte, sustento para o cólon transverso. E aí ele está tocando na parte inferior. Se ele tocar na frente, ele está tocando no estômago. Então, a relação anterior do hiato de Winslow, da transcavidade dos epiplones é o estômago, e posterior a gente tem o pâncreas. Não estou conseguindo visualizar. Sim, como uma rede.
Ah, qual? Qual? Tu não tá conseguindo entender qual, Marcela? Ah, tá. Tu diz a outra imagem. A outra imagem, é isso, Marcela? Pode falar, pode falar. Libera aí. Libera o áudio. Eu não tô conseguindo ver onde está tal coisa, entendeu? Na outra imagem, na bolsa aumenta. Essa aqui? Não, a outra. A outra. Qual? Que a gente tá vendo agora. Essa A aqui? azul. Eu não tô vendo onde está cada coisa, eu não tô entendendo, entendeu? Não, mas aqui, ó, é bem simples. Ó, olha só, o que que acontece? Tá vendo aqui que a transcavidade dos epiplônios, ó, eu vou pintar para você ver ela. Aqui, ó, transcavidade dos epiplônios, é tudo isso aqui, ó. Ah, Certo? agora fui. Entendeu? Aqui que é onde está a transcavidade dos epiplônios. Aí o que que acontece? Quando a gente toca na frente, ó, quando a gente toca em cima não dá para ver o que que a gente está tocando, né? Que nesse corte que é um corte transversal, então a gente não consegue ver o que está em cima. A gente consegue ver o que está na frente, o que está atrás, né? Então, o que está na frente é o estômago, o que está atrás é o pâncreas, o que está em cima é o ligamento crinogástrico e o que está embaixo é o mesocolo transverso, que está dando sostém ao colo, certo? Pronto. Maravilha. Então, olha só, uma vez que a gente tem bem claro como é que está a transcavidade dos epiplônios, a gente vai ver o seguinte: quais são os limites do orifício epiplóico, do hiato de Winslow, né? Então, o que que a gente tem? Aqui a gente tem que imaginar que a gente está na portinha, né? Que nem eu tinha feito aquele dia lá. Então, anterior, a gente tem o quê? O epiplon menor. Posterior, a gente tem o PPP. Se a gente olha para trás, a gente tem o PPP, certo? Então, anterior, ó. Aqui, o que que acontece? Eu vou marcar para vocês enxergarem, ó. Anterior, eu tenho o aumento menor, certo? Posterior, eu tenho o quê? Eu tenho PPP, certo? Superior não dá para ver aqui. Superior não dá para ver, mas eu sei que é o lóbulo de Spiegel, que está aqui em cima, certo? E inferior, a gente já sabe que é o quê? Que é a face de Trades, certo? Face de Trades. Então, anterior, eu tenho a pars nervosa do epiplon menor e posterior, eu tenho o PPP, tá? Justamente. Que é aqui, ó, se vocês olharem bem direitinho, essa partezinha aqui, ó, que ela tá marcada aqui, ó, eu vou marcar ela assim, ó, de azul, ela é a vena cava inferior. Tá vendo? Essa partezinha aqui, que eu tô marcando aqui, vena cava inferior. Então, o que que acontece? Fica bem fácil da gente poder fazer uma analogia, tá? Então, anterior, a gente tem a parte nervosa do epiplon menor, ou seja, epiplon menor. Posterior, a gente tem o PPP, que está tapizando a vena cava inferior. Superior, a gente tem um lóbulo de Spiegel, o lóbulo caudado. E inferior, a gente tem a face de Trades, certo? Simples assim. Aí depois o que que acontece? A gente vai classificar os órgãos segundo a relação com a serosa peritoneal. Então a gente vai dizer se eles são peritonizados ou não, né? Se são peritonizados, eles estão totalmente envolvidos por peritoneu. Exemplo de órgão peritonizado, totalmente peritonizado, o estômago. Depois a gente tem os extraperitoneais, né, que são aqueles que estão por fora da bolsa peritoneal, não tem peritoneu visceral, mas como se apoiam por trás ou por debaixo do visceral, certo? Exemplos que a gente tem aqui, ó, então, extraperitoneais, a gente tem o rim, os uréteres, grandes vasos. Subperitoneais, a gente tem a bexiga, o útero, a vagina, o terço superior do reto. E aí a gente pode também classificar como reto-peritoneais. Reto-peritoneais, a gente tem o rim, né, que ele está posterior à aorta parietal, e os intraperitoneais, que a gente tem o ovário unicamente, né, que dentro da cavidade peritoneal, mas não tem peritoneu visceral. Aqui o que a gente precisa fazer a conexão aqui, como é que a gente vai conectar essas coisas. Olha só, se eu parar para ver, a gente tem o caminho da urina. Ó, rim, uréter, bexiga, próstata, certo? E aí eu tenho que lembrar que em cima do rim eu tenho o quê? Eu tenho glândula suprarrenal,
né? Então, só aqui eu consegui lembrar de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos de 8. E aí, depois que eu fiz o trajeto da urina, rim, uretres, bexiga e próstata, que eu sei que todos esses órgãos estão retroperitoneais, né? A gente vai ter o quê? O coeixo uterino, a vagina e o reto, tá? Bem simples isso aqui até, para fazer uma relação. Coeixo uterino, que é o coeixo uterino está intimamente ligado à vagina, e quem tem relação com a vagina também é o reto, né? O reto está logo por detrás da vagina, tá? Então, essas três coisas aqui. Então, o útero, ele guarda relação com a vagina, porque ele está no vértice truncado na parte superior da vagina, e a vagina está posteriormente, ou seja, posterior à vagina está o reto, certo? Então, é bem fácil de fazer essas analogias aqui para poder identificar os órgãos que são retroperitoneais, né? Aí, depois, o que acontece? Para a gente saber quais são os órgãos que estão totalmente cobertos por peritoneu, a gente vai lembrar do trajeto da comida, certo? A gente vai pensar numa comida bem gordurosa, tá? Porque uma vez que a comida bateu no estômago, olha o caminho que a gente vai fazer. A comida bateu no estômago, o que acontece? Ó, a gente vai, como tem lípido, tem que ser uma comida que seja bem gordurosa, por isso que eu estou pintando ela de amarelo. Então, ela vai estimular o fígado a produzir bilis, a vesícula biliar vai estar envolvida, porque ela participa na emulsificação da gordura, e tudo isso vai ser processado no intestino delgado. Então, pronto. Só aqui eu lembrei de 4 estruturas. Ó, estômago, fígado, vesícula biliar e intestino delgado, certo? O que acontece? Aqui eu tenho que lembrar o quê? Qual é o esforço que a gente vai fazer aqui? Que eu sei que o cólon transverso e o cólon sigmoide, os dois também são totalmente peritonizados, certo? Então, pronto. São mais 2 estruturas do sistema digestivo. Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui, o fundo e o corpo e o ovário, eles guardam relação entre si, certo? O corpo do útero, o fundo do útero com o ovário, e tubo uterina. Então, olha só, se eu fizer o caminho aqui, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o caminho do ovozigoto, tá? Então, o que acontece? O ovocito sai do ovário, viaja pela tubo uterina, ele vai fazer o quê? Ele vai passar por várias porções do útero, né? Ele viaja por toda a tubo uterina, chega no fundo e termina no corpo do útero. Só fazer um caminho, assim, só para vocês poderem ver, tá? Então, isso aqui. E aí eu tenho que lembrar que a porção superior do reto também e o baço também, certo? Então, aqui dá para lembrar várias estruturas que são totalmente peritonizadas. Estômago, fígado, vesícula biliar e intestino. Aí depois eu vou lembrar o quê? O cólon transverso, o cólon sigmoide também, o ovário, tronco uterino, fundo e o corpo do útero também. E aí fica faltando o baço e a porção superior do reto, certo? Todos esses são órgãos que estão totalmente cobertos por peritoneu. O único órgão que é intraperitoneal é o quê? É o ovário, certo? Então, o único órgão que é intraperitoneal é o ovário, tá? Que ele é dentro da cavidade peritoneal, mas sem peritoneu visceral. Aqui, uma das formas que eu tenho de dividir o peritoneu, eu posso dividir ele em peritoneu médio, peritoneu lateral, peritoneu inferior, tá? Peritoneu médio eu tenho 2 peritoneus laterais, eu tenho um peritoneu inferior, tá? Para descrever o conteúdo do reto peritoneu médio, a gente tem aqui, olha só, a gente tem a vena cava inferior, a aorta abdominal, os gânglios abdomino-aórticos, a gente tem a canena simpática e o plexo solar, que ele está em cima do tronco celíaco, certo? Pronto. Então, o peritoneu parietal posterior vai separar quem com quem? Vai separar a cavidade peritoneal da cavidade perineal. Então, a cavidade retroperitoneal da cavidade peritoneal. Então, o peritoneu parietal posterior divide a cavidade peritoneal da cavidade retroperitoneal, certo? O músculo psoas, ele vai dividir o quê? Vai dividir o reto peritoneu médio do reto peritoneu lateral. Se a gente olhar aquela outra imagem, a gente vai conseguir ver ele claramente aqui, ó. Então, o músculo psoas, ele tem que estar passando aqui assim, ó, porque ele vai dividir exatamente isso aqui, ó. Ele está dividindo quem? O reto peritoneu, ó, lateral do reto peritoneu médio, certo? Então, passando aqui está o músculo psoas.
E o diafragma pélvico vai dividir a cavidade pélvica da cavidade peritoneal. Tá? Então, o diafragma pélvico vai dividir a cavidade pélvica da cavidade peritoneal. E aqui um tema que caiu na prova de 2018, que era para, assim, o professor citava na prova lá, para você citar quais eram os sacos que eram encontrados no homem e na mulher. Então, era sacro rectal no homem, sacro recto-vesical e sacro vésico-pubiano. Assim, na mulher, a gente tem o quê? A gente tem 4 sacos na mulher, né? Então, a gente tem o saco sacro rectal, saco recto vaginal, saco gênito vesical e saco vésico-pubiano, certo? Aqui, das perguntinhas que normalmente o pessoal faz, é qual é a porção que é mais declive na cavidade abdominal peritoneal em uma mulher em posição supina, é o saco de Douglas, certo? Essa porção aqui é a porção mais declive. E aqui, qual é a relação do peritoneu com o saco de Douglas, né, no homem e na mulher? Ou seja, na mulher ele tem o saco de Douglas se relaciona com a fáscia útero-vagino-rectal e no homem com a fáscia vesículo-rectal, mas vocês vão ver aqui que é muito mais grande, né? Porque com a vesículo-rectal significa que é a fáscia que está cobrindo a bexiga, a vesícula seminal, a próstata e o reto, certo? Pronto. E aí com isso a gente terminou a aula de peritoneu, certo?